turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco, então, de algumas coisas que a gente já vem falando, né? Vocês têm tido contato em todos os anos da escola e tal. Vamos rever algumas coisas e a gente também vai, então, ter um pouco de novidade nessa aula, né? Um conceito novo. E vocês já devem saber, que existem lá na língua portuguesa, na gramática, né, várias classificações em que as palavras se enquadram. Então, é sempre muito importante que a gente saiba as classificações, ou seja, em qual grupo aquela palavra tá, porque a partir desses conhecimentos gramaticais, né, do que é artigo, substantivo, adjetivo, enfim, a gente consegue construir frases e textos com concordância, com uma escrita adequada, né? Então, a gente vai se lembrar um pouquinho hoje do que é substantivo, né? Então, vocês já sabem, já é batido bastante para vocês que o substantivo, então, são aquelas palavras que vão dar nome a algo, né? Então, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, né? Os substantivos vão ser essas palavrinhas que se enquadram nessas características, né? Então, toda palavra que é alguma coisa, pessoa, lugar, sentimentos, a gente fala que são substantivos, certo? Existem vários tipos de substantivos. A gente tem substantivo feminino e masculino, substantivo próprio, né? Substantivo simples. A gente vai ter também os substantivos concretos, abstratos, né? Então, quando a gente vai falar de sentimentos, por exemplo, a gente vai estar falando de de substantivos abstratos. Então, a gente tem uma gama de substantivos e suas classificações, né? Então, menino, substantivo simples, né? Masculino, menina, substantivo simples, feminino, né? Amor, substantivo abstrato, né? Se a gente for classificar amor, né? O amor, então, ele é um substantivo masculino, certo? Então, o substantivo nada mais é do que palavras que dão nome a algo, né? Então, palavras que dão nome a coisas, pessoas, lugares e sentimentos, entre outras coisas. Isso vocês sabem de cor, né? Outra classificação que a gente tem na gramática no português são os artigos, né? A gente tem dois grupos de artigos. A gente tem os artigos definidos, que são aqueles, né? O, a, os, as. E a gente tem os artigos indefinidos, né? Que então é uma, uns, umas. Esses são os famosos artigos que a gente já conhece de cor salteado, certo? Então, substantivos, de novo, são aqueles que dão nome a algo, né? Coisas, pessoas, lugares e sentimentos. E aí vai ter vários tipos de substantivos, masculino, feminino, concreto, abstrato, simples, próprio. E os artigos que são definidos e indefinidos, né? Artigo definido, a, o, os, as, e indefinidos, umas, uns e umas, certo? Bom, isso a gente já tá sabendo. Adjetivo também não é nada novidade pra gente, que a gente já sabe um pouco do que é adjetivo. Adjetivo nada mais é do que aquela palavrinha que vai dar características, né? Indica característica, qualidade, estado, aparência de alguma coisa, né? Quase na maioria das vezes, 100% das vezes, né? Vai dar característica, qualidade, estado, aparência de um substantivo, né? O menino bonito, a menina magrela. Então, o bonito, magrela, seriam os adjetivos que estão dando características aos substantivos, né? Nesse caso, um feminino, um substantivo masculino, certo? Mas aí vem a nossa novidade. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre locução adjetiva, né? Então, se o adjetivo é o que dá característica, indica característica, qualidade, estado ou aparência de algo, né? De um substantivo, a locução adjetiva também tem a mesma definição. A locução adjetiva, ela vai indicar característica, qualidade, estado ou aparência de alguma coisa. A diferença de um para outro é, então, a forma como ele é graficamente expresso numa frase, tá? Então, por exemplo, né? Se eu fosse usar o exemplo dessas frases aqui, tá? Haste de metal, tá? Quando o de metal tá dando qualidade, indicando qualidade, né? Estado da haste, né? O de metal seria uma locução adjetiva. Por que seria uma locução adjetiva e não um adjetivo, né? Para ser uma locução adjetiva, além dele indicar características, indicar qualidade, estado ou aparência, ele tem que estar acompanhado tem que ser duas palavrinhas, né? Então, normalmente,
essa característica lá para o substantivo vai estar sempre acompanhado de uma outra palavrinha, né? De, da, né? A casa de metal, né? Então vai estar sempre acompanhado com essas duas palavrinhas, né? Vai estar sempre um de, um da, um do antes da característica. O adjetivo já não precisa, né? Para a gente poder usar o adjetivo numa frase, então ele vai ter uma palavrinha só, tá? Só uma palavrinha. Por exemplo, a caneta tem cor metal. Vocês viram que eu usei a palavra metal, dei característica para a caneta, mas eu usei somente uma palavra, que é o metal, né? Não usei nenhum de, nenhum da, nenhum do. Então, uma palavrinha. Portanto, metal aqui seria um adjetivo, né? Agora, quando eu digo lá a haste de metal, eu estou dando uma característica para a haste, mas eu estou usando mais de uma palavra. Não estou usando só o metal, eu ainda usei o de, né? Então, por estar usando essas duas palavrinhas, essas duas, né, palavrinhas ali para caracterizar o meu substantivo, eu então estou fazendo uso de uma locução adjetiva, tá? Para a gente conseguir compreender melhor, conseguir botar em prática esse conhecimento novo sobre locução adjetiva, a gente vai utilizar o livro, tá? Lá no nosso livro, a gente vai retomar esses conceitos gramaticais de artigo, substantivo, adjetivo e locução adjetiva, tá? A nossa novidade, então, que é a locução adjetiva, parece no primeiro momento talvez que seja um pouco complicado, mas na hora que a gente consegue sentar, organizar as ideias, ler, dar uma lida, ver os exemplos lá no livro, vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo. Calmem. Se ainda houver dúvida, tiver alguma coisa que não foi compreendido, que ainda não está consolidado, vocês ainda não conseguem fazer, tudo bem, tá? Larga de mão um pouquinho, deixa, passa para a próxima coisa, enfim, e reserva essa dúvida. Anota, isso é muito importante, gente. Anotem as dúvidas de vocês. Eu tô lá fazendo o livro, página tal, a professora explicou, mas eu não consegui fazer, não consegui entender. Eu vou então, vou anotar ali, ó, página 69, eu não entendi, e daí na aula, quando eu tiver com a minha prof, eu vou perguntar pra ela, tá? Então, essa semana a gente vai começar com as aulas dúvida, e essas aulas são justamente para isso, tá? Eu marquei já uma aula dúvida para essa semana, que tem como objetivo a gente fazer exercícios de matemática, tá? Então, segunda-feira a gente teve matemática e eu dei exercícios no livro para vocês fazerem de matemática. A ideia da nossa aula dúvida é corrigir esses exercícios. Mas a gente também pode corrigir os exercícios de matemática e se alguma dúvida desse conteúdo de português na hora que vocês forem fazer no livro surgir, a gente vai fazer também, tá? Ó, prof, levanta o dedo. Tenho dúvida no português que a senhora deu um conteúdo novo, não consegui fazer, vamos fazer uma atividade? A gente faz, tá? A gente pode fazer os exercícios daqui e ver o que vocês conseguiram fazer, o que não conseguiram fazer, tá? Vamos fazer sim. Vamos corrigir isso em sala de aula virtual, assim como vamos corrigir de matemática. Com certeza vai dar tempo pra gente dar uma corrigida nas páginas aqui do livro de português e ver se tem alguma dúvida que ficou. Porque é comum, gente, não tenham medo de ter dúvidas. A dúvida, ela surge... É uma coisa importante, ela surge porque quer dizer que o ser pensante tá chegando lá, tá? Então, que bom que tenha dúvidas que a gente esclarece nas aulas online. Por isso que temos as aulas dúvidas agora, tá bom? Então, nessa semana, vocês vão entrar no portal e vão ver que tem lá a aula dúvida. Aí já sabe, não consegui fazer alguma coisa, já vou anotar alguma coisa que eu não consegui fazer no livro de português, e aí vou trazer para a aula dúvida, tá? E aí a gente dá essa atenção preciosa aí para matemática, para corrigir os exercícios, mas também podemos dar uma atenção bem significativa para a correção do livro de português, uma vez que a gente tem essa novidade aí da locução adjetiva, tá? Lembrando então que o adjetivo, assim como a locução adjetiva, eles são a mesma coisa, basicamente, né? Eles têm a mesma definição, né? Tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva, eles têm como objetivo indicar características, qualidades, estado ou aparência de algo, né? Ou, portanto, descrever as qualidades, estado e aparência de um substantivo. A diferença de um para outro é que o adjetivo ele vai fazer uso de uma palavra para dar característica ao substantivo, né? A caneta é de cor metal. Uma palavra, então metal seria o adjetivo, porque usamos só essa uma palavra para dar característica à caneta.
Agora, a haste de metal, a gente usou mais de uma palavra para dar característica à haste, né? Portanto, o de metal, tudo isso, de metal seria uma locução aditiva. Está dando característica também, é um substantivo, mas ele utiliza de um recurso a mais para poder caracterizar o substantivo, tá? Então, acessem a próxima aula lá no portal do aluno de hoje e vocês vão ver que lá eu tô dando as páginas para trabalhar, para botar em prática esses conceitos que eu trouxe aqui na aula. E, de novo, dúvida? Anota a dúvida ou faz do jeito que achou que entendeu, e aí na aula, dúvida, a gente vai corrigir português, exercícios de português, e vamos corrigir os exercícios de matemática, e aí lá a gente vai conseguir se entender, ver alguma coisa que ficou para trás, que não foi entendido, mais uma explicação, né, pra gente aprimorar os nossos conhecimentos. Certo? Então tá, galerinha, bom estudo, façam com calma, anotem as dúvidas, para trazer para nossa aula, então, dúvida dessa semana, tá bom? Eu aguardo vocês lá na aula online. Dias e horários e links, vocês já sabem que tá lá no portal do aluno, tá bom? Muitos beijos e até a próxima.